pessoal! A minha convidada é Valeuska Oliveira, campeã olímpica de vôlei de quadra nos Jogos de Pequim em 2008. Ela também possui a medalha de bronze conquistada na Olimpíada de Sydney em 2000. Em maio do ano passado, Valeuska anunciou a aposentadoria depois de 30 anos dedicados ao vôlei. Mineira de Belo Horizonte, ela foi incentivada pelo pai, o seu Geraldo, a começar no esporte desde os 12 anos de idade, destacando-se de imediato. A ex-jogadora brilhou ao defender equipes no Brasil e no exterior. Em terras brasileiras, Valeuska jogou no Minas, Rexona, São Caetano, Vôlei Futuro, Campinas, Osasco e Praia Clube. No exterior, ela desfilou sua competência no Perugia da Itália, no Múrcia da Espanha e no Odintsovo da Rússia. Valeuska é dona de uma das plasticidades de movimento de ataque mais bonitos do cenário mundial. Falar de Valeuska é mencionar talento, elegância, gentileza, simpatia, títulos e premiações desta lenda viva do esporte. Hoje ela vai conversar comigo sobre a trajetória de sucesso dela e o que ela tem feito no pós-vôlei. Valeuska, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Nossa, que apresentação. Eu uma viajada aí durante esses 30 anos, desde 12, né, onde meu pai me iniciou lá no vôlei, lá em Belo Horizonte, no colégio Pampulha também. Valeuska, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua presença. Sempre quando eu tenho a oportunidade de trazer alguém do vôlei, que é um esporte que eu amo, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigado. Valeuska, eu vou começar pelo seu documentário, que está disponível no YouTube, chamado O Último Ato, que você publicou logo após a sua aposentadoria das quadras. Revisitar a sua história, compartilhá-la com o público, trouxe ou fez você reviver quais sentimentos? Nossa, Guilherme, é muito bacana você visitar a sua primeira escola com o professor que te levou para fazer o primeiro teste no Minas e reencontrar as pessoas e poder agradecê-las por todos esses anos, que eu acho que cada um deles contribuiu da sua forma, revisitar a minha história, reencontrar as pessoas e poder agradecê-las por terem me ajudado mesmo a construir tudo que aconteceu. Foram 30 anos de sucesso por onde eu passei, anos vitoriosos, com acho que muitos títulos, né, e de encontros também. Então, esse documentário é contado por mais, pelo menos 30 pessoas, 30 depoentes, que ajudam a contar essa história. Então, ter a visão dessas pessoas sobre o que aconteceu, sobre a minha carreira, foi muito importante, porque você tem uma percepção da sua carreira, mas ouvir, né, e sentir a percepção dessas pessoas que também fizeram parte, foram tão importantes para mim nessa construção, foi muito gratificante hoje ter um videozinho lá, documentado, que daqui, sei lá, mais 30 anos, eu vou poder rever tudo isso e acho que resgatar esses sentimentos que foram revividos nos momentos das gravações. Valeuska, hipoteticamente, se nós tivéssemos uma máquina do tempo e você pudesse entrar e encontrasse a Valeuska com 12 anos, o que você diria a ela? Aquela menina foi muito inteligente e em observar a referência, essa geração de 96, né, de algumas atletas que você já até teve o prazer de entrevistar, e essas atletas foram muito importantes no meu início. Então, essa menina prestou muita atenção. Eu acho que
com o que cada uma tinha para contribuir. Eu acho que eu sou muito, hoje, 30 anos depois, a somatória dessas jogadoras. Elas me formaram e elas fazem parte ainda da minha vida. Eu acho que eu consegui captar o que elas tinham de melhor, cada uma delas. E eu consegui formar a Valeuska através disso. E você é de uma geração, Valeuska, quando você chegou na seleção lá em 99, ganhando o Pan-Americano em cima de Cuba, naquele jogo histórico lá em Winnipeg, era uma geração que era um tempo, na verdade, que nós não tínhamos a força da internet, a força das redes sociais. E o Brasil sempre saía favorito a qualquer competição, favorito em qualquer torneio, seja na Olimpíada, em campeonatos mundiais. Como a Valeuska trabalhava a parte mental para lidar com as possíveis cobranças, com as possíveis pressões da torcida, dos patrocinadores, da imprensa? A nossa geração lidou com essa saúde mental de uma forma diferente. É claro que você disse que nós não tínhamos toda essa exposição das redes sociais, elas potencializam com certeza tudo o que acontece, mas a pressão existia de qualquer forma, mas nós não tínhamos um profissional da área mental acompanhando as seleções. Eu tinha um respaldo muito grande das jogadoras mais experientes, então, em qualquer dificuldade, elas me ajudavam, a gente conversava, mas era dessa forma que a gente conseguia resolver, né, tais problemas. Algumas atletas dessa época já relataram que isso, a Fofão teve no meu podcast, já relatou que isso fez muito mal a ela. Guardar alguns sentimentos e não extravasar, e não ter ninguém profissional para conversar. Com certeza eu acho que esses sentimentos ficaram guardados em algum momento, em algum lugar, que não fizeram bem, porque não fazem bem mesmo. Né? A gente tem falado, tem uma terapeuta técnica do EFT, que é uma técnica integrativa que, né, faz o podcast comigo, e ela diz que algumas emoções que não são extravasadas, elas se transformam até em lesões, em doenças, em lesões. Então, isso realmente é muito sério, e eu já disse isso. Algumas instituições, alguns times terão que rever esse profissional, porque a gente tem a parte física, a parte técnica, nós temos profissionais para tudo, menos para essa parte mental. Então, acho que uma questão para se pensar, para a gente também, para a gente ter isso dentro da equipe, como se fosse tão importante como as outras técnicas envolvidas. Valeuska, lá no seu documentário O Último Ato, uma palavra bastante recorrente, que eu anotei aqui, é a palavra liderança. As pessoas que fizeram os depoimentos para você, elas falaram da sua liderança em quadra, da sua liderança dentro dos jogos. Hoje você está aposentada das quadras, qual é a percepção que você tem desta palavra na sua vida? É muito importante, porque liderar é muito diferente do pensar sozinha. Você pensa realmente num conjunto, e esse pensamento num conjunto é uma coisa que eu acho que está faltando no mundo. Você pensar no outro, você ouvir o outro, isso é liderar, né? E isso para mim é muito importante. Tem muitos ensinamentos dessa liderança e do esporte que eu trago para a minha vida e que eu vivo isso diariamente. E eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu começo a palestrar agora para empresas e levar
essa linha de liderança, de como liderar uma equipe, né, do corporativo, de como saber ouvir todas as pessoas, respeitar as opiniões diferentes das pessoas. Isso acho que existe dentro das empresas, essa intolerância com o outro, em ouvir muito mais do que falar. Eu acho que a liderança me deu muito isso, assim, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, eu acho, para a vida de todo mundo. E você deve ter escutado, certamente, e ainda escuta, a Val é inspiração para muitas atletas, a Val é inspiração para muitas meninas que estão no vôlei, que estão ali no esporte. É uma responsabilidade ser referência para outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Ou como você lida com essa palavra responsabilidade em ser referência a outras pessoas? É uma responsabilidade, sim, porque como eu tive as minhas referências e eu pude, né, ver boas coisas nessas referências, eu espero que as pessoas também veem isso em mim. Então, como capitã dos times, prestar atenção nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, em cada palavra que era dita, tinha sempre alguém observando. Então, isso é muito poderoso, né? Você influenciar as pessoas positivamente. Então, esse cuidado, ele tem que existir. Não é uma coisa, não é um peso para mim, porque isso eu acho que é muito natural, a forma que eu me comporto é como eu sou mesmo na vida. Mas tenha essa responsabilidade de olhar sempre e de respirar sempre e de, eu acho que medir algumas palavras, de filtrar algumas coisas. Eu acho que quem é referência deveria sempre se preocupar com algumas questões, porque tem sempre alguém olhando. Você lançou a sua biografia, o livro chamado Outras Redes. Nele você fala que a disciplina produz o hábito, que o hábito leva à consistência e que a consistência constrói o progresso. Essas palavras foram importantes na construção da sua carreira e na longevidade que você teve dentro das quadras? Na verdade, elas foram o pilar de tudo. Quando eu te disse que em 96, em 97, quando eu entro na seleção e conheço essa geração, eu acho que foi ali que eu percebi que bons hábitos, repetidamente, você cria uma rotina, e também eu acho que você tem que entender o que você precisa fazer para ser uma grande atleta. Esse eu acho que é a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você quer entrar para o alto nível, entender o que precisa ser feito, como eu tenho que me comportar. E esses comportamentos repetidos, eles viram hábitos, né? E esses hábitos viram claro que vira uma disciplina, e essa disciplina vira uma consistência. Então, você cria uma rotina vencedora para você, uma rotina de campeão. E isso é claro que te leva ao sucesso. Então, todas as pessoas têm que criar bons hábitos. Eu estou falando às pessoas que são hoje sedentárias, que precisam do exercício físico como saúde. A gente não está falando mais de alto nível, a gente está falando de pessoas que precisam se exercitar por conta da saúde. Conseguir se organizar um horário de 1 horinha no dia para fazer a sua atividade física, pensar no que ela está comendo, né? A gente fala muito que a gente é o que a gente come, e é exatamente isso. Então, esses hábitos saudáveis me levaram, é claro, à longevidade da minha carreira. Eu joguei até 42 anos em alto nível por conta desses bons hábitos. Então, isso foi realmente o pilar da minha vida, e isso faz parte da minha vida hoje, fora das quadras,
porque eu quero viver muito, muito mais tempo, né? Pelo menos mais 40 anos aí com saúde, né? Eu acho que a alta performance da nossa vida é tentar viver com saúde todos os próximos anos aí que nos restam. Aí, Valeuska, você jogou 7 temporadas no Praia Clube de Uberlândia. No ano passado, você recebeu o título de cidadã honorária da cidade e teve a sua camisa aposentada pelo clube. O Praia Clube, das equipes que você atuou aqui no Brasil e também no exterior, foi o time que você mais se identificou? Eu tenho uma ligação com praia muito diferente das outras equipes que eu atuei aqui no Brasil. Porque quando eu chego no Praia Clube, o Praia já existia há muito tempo, mas não tinha ainda figurado em uma semifinal, né, de Superliga, nunca tinha jogado campeonatos mundiais. Então, quando eu chego no Praia, muito madura já, né, 6 anos atrás, eu acho que eu tinha 38 anos, 38, 37 anos, eu já tinha vivido fora do Brasil, então, levar a minha experiência para o Praia, e eu acho que a gente se apoiou muito, eles, eu acho que sugaram muito de mim como experiência para não profissionalizar, mas para evoluir o projeto, para que ele ficasse cada dia mais profissional, com profissionais da alta performance renomados, com atletas que eu acho que dariam resultados, os resultados que eles precisavam. Então, eu acho que foi um encontro muito bonito. Eu me orgulho muito né, deles reconhecerem tudo que eu fiz, e eles me deram de volta também, com muito carinho, com reconhecimento, com muito respeito, então, e poder terminar minha carreira assim, no Praia, numa equipe que me respeita tanto e que teve essa ligação de construção mesmo, muito forte, foi um privilégio para mim, assim, começar onde no Minas Tênis, com o meu primeiro teste, e terminar no Praia, sempre em Belo Horizonte, você viu, sempre em Minas Gerais, na verdade, né? Comecei no Minas e terminei no Praia. Aí, nessa sua carreira tão longeva e tão vitoriosa, de 2004 a 2011, você atuou no exterior. Você jogou na Itália, na Espanha, na Rússia. Morar fora do Brasil trouxe para a Valeuska qual ou quais aprendizados que você leva até hoje na sua vida pessoal? Nossa, eu acho que foi a melhor época da minha vida, esses 7 anos fora, porque jogar num campeonato né, estrangeiro, ser uma estrangeira é uma responsabilidade enorme, porque você é exigida, sim, como uma estrangeira, e é muito diferente de quando as estrangeiras vêm jogar no Brasil. Eu acho que nós somos muito mais cobradas diretamente fora do Brasil do que as estrangeiras que vêm jogar no Brasil. Essa diferença é muito forte assim, para mim, depois que eu tive contato com esses dois mundos. E fora os aprendizados de outras línguas, de outras culturas. Eu me aproximei muito com a Itália, porque é um lugar de música clássica, de arte, que eu sempre gostei muito, e ter esse contato diariamente, e poder, né, retornar, e rever tudo, e fazer amigos. Então, respeitar o lugar onde você está, entender que é uma outra cultura diferente da sua. Então, saber respeitar a casa dos outros é uma das coisas, eu acho que eu tenho mais importante, assim, e o amor que eu tenho pela Itália, eu acho que meu amor é mais pela Itália mesmo,
Eu falo muito sobre isso porque é o país que eu mais me identifiquei nesses anos fora. Mas viver na Rússia também foi um capítulo à parte, assim, né? Ter que me readaptar a um mundo completamente diferente do meu, a língua completamente diferente. Então, essa readaptação é muito importante, até para a nossa vida, né? Ter que se readaptar aí diariamente. Valeuska, fazendo um parênteses em relação à Rússia, no seu documentário, o seu marido, ele fala das exigências que ele fez para que a equipe contratasse você e que ele achava que você não seria contratada por tudo que ele colocou no contrato e a equipe contratou a Valeuska para atuar no vôlei russo. Foi uma experiência feliz, Valeuska? Nossa, muito feliz. E quando ele acerta meu contato na Rússia, eu estava em Saquarema, né? Foi o ano o ano da Olimpíada, na verdade, 2008. E aí ele me conta que fez realmente várias exigências que não esperava que os russos dessem o ok. E ele recebe o ok minutos depois de ter enviado a proposta. E então eu fui com uma estrutura muito bacana para a Rússia. Eu tinha absolutamente tudo, assim, de estrutura, de ginásio, de apartamento, de motor. Então, foi uma experiência diferente para mim, mas eu acho que muito enriquecedora, de realmente ter que evoluir, assim, evoluir como jogadora. A gente se sente muito sozinho quando está fora do Brasil, porque a gente não tem a família. Eu tinha o Ricardo comigo, que me treinava e estava em casa comigo, então isso me fortaleceu muito durante todos esses anos, mas éramos nós dois só. Então a gente realmente se sente sozinha. E aí eu acho que é uma outra parte que você realmente se fortalece como pessoa, sabe? Porque você tem a cobrança, tem a pressão de ter que entregar os resultados do que você vendeu no contrato, na verdade. E para mim foi muito feliz que eu consegui entregar os resultados que eles queriam, e até em todos os países onde eu passei. Então, eu não tive grandes problemas, eu estava com ele, então não tive grandes lesões que me tirassem de campeonatos, de finais. Então, eu acho que tudo é muito feliz quando você planeja, quando você se prepara para que isso aconteça. Então, sair da Itália, ir para a Espanha, para depois ir para a Rússia, foi uma construção, assim, eu acho que quebrar barreiras para chegar na Rússia e a coisa dar certo, sabe? Então, essa evolução começou em 2004 e terminou em 2011. Valeuska, eu ouvi uma frase que você falou numa dessas entrevistas que você tem dado, que a vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. E a gente sabe que o esporte, vitória e derrota, são duas palavras que fazem parte do cotidiano do atleta. E você fez parte de uma geração da nossa seleção vitoriosa que também teve duras derrotas. Atenas 2004, aquele 3-2 diante da Rússia, a final do Campeonato Mundial em 2006, novamente as russas no nosso caminho, 3-2, e a final do Pan-Americano em 2007, jogando em casa, o Brasil perdeu para Cuba por 3-2. Dessas três derrotas tão doloridas para a gente, eu falo para a gente, eu quero dizer para vocês, atletas, e para nós, torcedores, que sofremos com esses jogos de casa. Qual delas doeu mais em você, Valeuska? Eu acho que a de 2004. Porque eu acho que doeu em todo mundo. E doeu muito forte. Porque a gente ainda tinha que disputar uma medalha de bronze
48 horas depois, e a gente não conseguiu, ninguém conseguiu se restabelecer para conquistar pelo menos a medalha de bronze, que eu acho que as meninas que estavam ali mereciam, mas nós não conseguimos. As outras derrotas, a gente estava no caminho, no processo. Ali em 2004, a gente encerrava um ciclo, né? Então, é óbvio que você quer encerrar um ciclo que ele seja vitorioso. E aí a gente entendeu algumas coisas em 2004 para esse caminho até 2008. E essas derrotas fizeram parte do nosso aprendizado desse caminho. As derrotas, elas só servem se você aprende com elas. E se elas te ajudam na próxima fase. A vitória, ela não serve realmente para amanhã, porque não te dá vantagem nenhuma no próximo campeonato. Se eu for disputar um próximo campeonato depois da medalha de ouro, eu não vou para a semifinal automaticamente. Eu vou construir uma nova história de vitória dentro desse campeonato. É por isso que ela não serve. Ela serve, sim, de aprendizado para as próximas, mas ela não te dá vantagem a nada. Então, a derrota existiu ontem, ela fica no ontem. Hoje você pode aprender com ela e começar a construir a sua próxima vitória. Então, eu acho que a 2004 ficou mais marcada, eu acho que para todas as pessoas, até para vocês torcedores, eu acho que foi a derrota mais sofrida, porque quando você perde de 3-2, jogando de igual para igual, você entende que você perdeu nos detalhes, mas quando você coloca 24-19 num time pronto para ir para uma final inédita olímpica e não consegue fazer um ponto, eu acho que ela ficou mais marcada assim para todo mundo. 4 anos antes, então, de Atenas, lá em Sydney, na Austrália, aos 21 anos, você conquistava o bronze naquela Olimpíada. A Fofão, quando ela esteve conversando comigo, ela falou que aquela seleção era uma seleção operária, uma seleção que trabalhava muito, porque em 2000, Cuba e Rússia, elas estavam acima do Brasil. O Brasil, naquela época, era a terceira força mundial. E você, ao conquistar o bronze, você entra para um grupo seleto de brasileiros que conquistaram uma medalha olímpica. Você acredita que falta para o brasileiro, para a torcida, até mesmo para a imprensa, valorizar mais a conquista de uma prata, a conquista de um bronze? Sabe que eu gravei com o Gustavo Borges na semana passada e ele trouxe um dado muito, muito bacana que eu não tinha me dado conta ainda. A minha medalha de ouro nos acompanha em todas as gravações. Ouro olímpico em 2008, e ela fica em cima da mesa. E ele não tem um ouro olímpico, ele tem bronze e tem prata. E ele falou, você tem noção que nós somos 15 bilhões de pessoas no mundo inteiro e que 0,000,1 tem essa medalha de ouro olímpica? Então, as pessoas precisam valorizar, porque 15 bilhões de pessoas, só 3 sobem ao pódio, só 3 times sobem ao pódio. Então, eu, sinceramente, só em estar na Olimpíada é uma grande vitória. É claro que nós somos atletas de alto rendimento, e nós vamos querer o melhor, e nós vamos querer o bronze, a prata, e depois de conquistar a prata, a gente vai correr atrás do ouro, e é exatamente por isso que nós estamos em alta performance, porque a gente vai querer sempre o melhor. Mas as cores das medalhas, elas representam muito, assim, diferentemente do que as pessoas acham, né? Porque ninguém pergunta quem foi o segundo e terceiro lugar.
nos campeonatos. Todo mundo pergunta quem foi o primeiro. E eu acho que isso deveria mudar. É muito difícil, porque a gente sempre vive de resultados, né? O esporte brasileiro vive de resultados, até para conquistar patrocinadores, mas eu acho que um pódio olímpico é muito importante, sim, e ele tem que ser celebrado muito mais do que é. Aí eu vou lá para Pequim 2008, vem o tão sonhado ouro olímpico, e o Brasil foi campeão de uma maneira irretocável, irrepreensível, atropelou todo mundo, mesmo 7 perdido na final para os Estados Unidos, o Brasil ganhou aquela final por 3-7-1, o Brasil teve um domínio amplo naquela Olimpíada, naquele ano de 2008, porque nós conquistamos o Grand Prix um mês antes da Olimpíada, Sim. e Valeuska foi a melhor bloqueadora da competição, fazendo um parênteses. O que passou na sua cabeça, Valeuska, quando o Brasil fez o último ponto, quando a Logan Tom, a atacante americana, atacou para fora a bola que deu a medalha de ouro para o Brasil, e quando você estava ali no pódio, recebendo a sua medalha e perfilada para ouvir o hino nacional? Esses dois momentos, o que esses momentos significaram para você? Qual filme a Valeuska viu? Eu vi o filme da trajetória de 2004 até 2008, porque a medalha é muito simbólica. O que é importante para mim é a trajetória, é o caminho que foi construído para chegar até ali. E eu tive uma outra grande lembrança também, de quantas mãos construíram aquele ouro olímpico com a gente, de quantas atletas passaram e foram colocando um tijolinho, outro tijolinho, Jaqueline, Isabel, Sandra, quantas meninas, quantas gerações sonharam com aquele ouro e deixaram a sua contribuição construindo esse caminho até aquela geração de 2008 conquistar. Mas eu lembrei muito da geração de 96, e eu senti muito que elas estavam junto comigo, que eu e a Fofão, nós éramos as representantes dessa geração em cima do pódio. E foi uma sensação que me emocionou muito, sentir que elas estavam ali, porque elas mereciam estar ali, porque elas eram a geração operária mesmo, que realmente fazia e tinha sucesso porque trabalhavam muito. E esse trabalho árduo delas, eu acho que foi recompensado com a conquista do ouro em 2008. Ô, Valeuska, tem uma frase sua, abre aspas, eu vivi muito tempo fazendo uma coisa só, agora quero fazer tudo, fecha aspas. Quem é a Valeuska no pós-vôlei? Meu Deus, eu parei de jogar, eu já tinha tantos projetos para fazer. Eu falei, meu Deus, eu preciso tomar cuidado, porque senão daqui a pouco eu estou voltando para a quadra de novo, com aquela rotina estressante, maçante. Então, eu preciso controlar um pouco os meus desejos. E é isso mesmo, é controle de desejos. Porque no meu último ano, eu contratei uma equipe para a gente descobrir o que eram os meus desejos e o que eu poderia fazer para retribuir o esporte, porque o esporte me deu tudo, me deu todas as oportunidades que eu tive na vida, e a minha história poderia sim continuar impactando outras vidas. Então eu fui percebendo, descobrindo alguns projetos que são muito importantes, alguns eu já coloquei em prática, então, de como foi para mim me reinventar, porque essa é a palavra, é uma palavra mesmo de renascimento, porque são 30 anos dedicados a uma coisa só, né, ao vôlei, e agora eu tenho muitas possibilidades de fazer muitas coisas. Então, eu estou organizar um pouco esses desejos,
algumas coisas já estão em prática, alguns produtos estão sendo desenvolvidos para serem lançados. Então, esse ano, provavelmente, eu devo colocar todos os meus projetos em ação, né? Tirá-los do imaginário e colocá-los em ação. E foi muito importante para mim esse ano de autoconhecimento, de entendimento do que seria a nova Valeuska. Então, eu estou muito contente, muito animada com o que eu descobri nesse último ano, e com tantos produtos, né, já documentário lançado, livro lançado, meu podcast de alta performance já está no ar, a minha palestra já está pronta para começar a falar de alta performance para o mundo corporativo, alguns produtos que eu estou desenvolvendo com alguns profissionais muito bacanas para serem lançados esse ano. Então, tem muita coisa por vir ainda. Ô, Valeuska, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e disponibilidade por parar seus compromissos, eu sei que a sua agenda é apertada, e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, é um prazer, e eu espero que, né, os seus seguidores aí gostem do nosso papo. E foi um prazer conversar com você. Adorei o roteiro que você fez, porque eu acho que a gente deu uma pincelada em tudo que foi muito importante, e eu pude falar um pouquinho também dos meus novos projetos. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Valeuska, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Tatiane, assessora da Valeuska, extremamente educada e gentil com a minha solicitação. Um abraço, Tatiane. E ao público que me acompanha aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na próxima semana, se Deus quiser, voltaremos com outra entrevista. Um abraço e até lá!